Todo momento de gratidão é um momento também oportuno para a nossa reflexão. Ao Deus que nós rendemos graças, nós também devemos estar em prontidão para ouvir o que Ele tem para nos dizer. Vocês se formaram em uma área, em uma ciência tão antiga e ao mesmo tempo tão importante para as sociedades, para as nações. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos em diversas áreas do saber ou da ciência, quer seja economia, quer seja psicologia, quer seja geografia, nós precisamos da estatística. Nós precisamos da análise para observarmos as diversas situações de risco. E o curioso é que a própria palavra de Deus, embora muitos considerem um livro desatualizado, é atualizadíssimo quando fala a respeito de números e de estatísticas e de probabilidades. Deus, sendo inteligente e racional, nos fez a sua imagem e semelhança, seres racionais. E Ele preparou toda uma história, gravando-a, registrando-a, elaborando tudo em um livro santo ou um conjunto de livros que nós chamamos a Bíblia, sem esquecer de registrar todos os dados estatísticos que Ele queria que nós soubéssemos. De forma que o povo de Deus sempre passou por censos demográficos, genealogias para que as famílias fossem registradas, até chegar a um ponto importante, que certamente tem relação com o que vocês estão experimentando hoje. Vocês superaram todas as estatísticas e situações de risco e chegaram até aqui. Havia uma probabilidade de que vocês não conquistassem, mas vocês conquistaram. Como também a Bíblia nos diz que Deus preparou tudo de uma maneira tão perfeita que o próprio Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e nasceu em um tempo de recenseamento. O Evangelho de Lucas capítulo 2, eu peço a atenção preciosa de vocês, registra que quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, Ele nasceu em meio a uma promoção do imperador romano de um censo demográfico. Ele queria saber, ele queria contar e ele queria, de fato, perceber quais os rumos da região da Palestina, quais os rumos que a região palestina estava tomando. Então, há um registro claro e bíblico que mostra o seguinte: em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, eu peço a atenção de todos vocês para a leitura da palavra de Deus. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Não é diferente do que nós fazemos hoje. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela, Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, a passagem bíblica nos mostra que justamente em meio a um recenseamento, em uma contabilização estatística promovida ou decretada, melhor falando, pelo imperador romano para saber quais os rumos da Palestina, não fugiu do propósito divino na história de que justamente neste período, José, ele forçadamente, porque ele precisava cumprir as obrigações, assim como nós cumprimos as nossas obrigações para com a nossa nação, deveria ele
cumprindo esta obrigação, sair da cidade onde morava, Nazaré, e dirigir-se até uma pequena e sem importância, uma cidade pequena e sem importância chamada Belém da Judeia. José então se dirige para lá. Nesse tempo ele já sabia que Maria estava grávida, não dele, mas a concepção de Maria havia sido virginal. O Espírito Santo envolveu a sua serva com o seu poder, e o que foi gerado em seu ventre foi o Filho de Deus. E dirigindo-se para se alistar com sua esposa grávida, cumprindo aquele recenseamento, o que é que ocorre? Naqueles dias se completa o tempo, o período gestacional de Maria, e ela dá luz ao Filho de Deus. Nenhuma área da ciência ela foge da sabedoria divina. Não existe incompatibilidade entre fé e ciência. Albert Einstein já dizia que os verdadeiros cientistas nunca encontram incompatibilidade entre a fé e a razão. Porque o nosso Deus é racional. Porque o nosso Deus, ele não foge à lógica, mas usa e opera a história justamente no tempo exato para que o Filho de Deus fosse registrado, demograficamente reconhecido, quanto tenha sido rejeitado pelos seus. Nos chama a atenção o fato, meus queridos formandos e queridos familiares, amigos e irmãos, que no versículo 7, quando Maria deu à luz o seu filho primogênito, ela não encontrou lugar para se hospedar e ter um parto digno. Embora estivesse cumprindo todo um propósito divino, que não foge do controle de Deus, os homens não reconhecem que Deus havia preparado censos, demografias, estatísticas e apontava para uma probabilidade que se tornaria possibilidade real. Tudo o que foi dito antes se cumpriu quando o Filho de Deus veio ao mundo. Mas ela o enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mas o que acontece, meus queridos irmãos, e aqui é um ponto importante para a nossa reflexão, é que nós devemos entender que o Senhor da história, usando tudo aquilo que está ao seu alcance, porque Ele governa de maneira sábia e poderosa o mundo, não deixou que naquele dia e naquele momento o seu Filho não fosse recebido com honrarias, que não fosse reconhecido como o Filho de Deus glorioso, e que não sendo contemplado por aqueles que deveriam recebê-lo, a palavra de Deus continua e nos diz que acontecimento glorioso. Eu peço mais uma vez a atenção de todos vocês. Naquela mesma região, versículo 8 nos diz, Lucas capítulo 2, havia pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Do nascimento do Senhor Jesus, cumprindo tudo aquilo que Deus preparou para o mundo, os seus filhos, os seus súditos, os seus fiéis se espalharam de maneira tal que ainda hoje nós precisamos de dados estatísticos para mensurar o crescimento evangélico, não somente em nosso país, mas no mundo. A estimativa é que somos 20% no Brasil. No mundo estamos espalhados por diversos lugares. E a lembrança clara é de que a partir do nascimento do Messias prometido, o mundo não deixaria de contabilizar, de estimar, de analisar
e, por que não dizer, de fazer com que até mesmo o crescimento do povo de Deus fosse contemplado por uma ciência tão importante para os homens, para que todos lembrassem que a promessa da chegada do Messias, o nascimento na cidade de Davi, do Salvador, que é Jesus Cristo Senhor, pudesse trazer novamente para os homens esperança, paz e verdadeira alegria. Nós lidamos sempre com números. Quando nós olhamos as predições na Bíblia, as profecias cumpridas, mais de 3.000, quando nós olhamos as perguntas na Bíblia, quando nós olhamos as cartas escritas, as palavras mencionadas, os livros que foram registrados, nós percebemos todo o cuidado de Deus para trazer essa mensagem para vocês nesta noite. Vocês vão lidar com uma ciência que fará com que vocês sempre lembrem que nada do que fazemos foge de um significado e de um sentido para o nosso Deus. Acima de tudo, agradeçam a Deus pela possibilidade, pelo privilégio, pelo fato de vocês terem uma vocação. E como guerreiros vitoriosos, tributem toda a glória ao nome do Senhor. Sirvam ao Senhor e tentem de alguma forma ou maneira colocar o seu trabalho onde quer que vocês estejam, para o serviço e para a utilidade de algo que glorifique a Deus e sirva ao seu próximo. Se nós perdermos essa intenção, ou este interesse, ou este foco, de nada nos valerá o trabalho, de nada nos valerá o dinheiro, de nada nos valerá as conquistas. Percebam que vocês têm tudo a ver com a história, todos nós. E o que devemos fazer hoje? Em um momento de gratidão a Deus, louvarmos ao Senhor, porque aquele que mesmo esquecido cumpriu o que ninguém esperava, mas as probabilidades que se tornariam certeza, porque o Senhor o disse, recebendo o louvor dos anjos, nos faz lembrar o que nós devemos fazer hoje. Os anjos, a multidão da milícia celestial, quando soube do nascimento de Jesus, nos diz o evangelista Lucas, cantou dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glorifiquem ao Senhor nesta noite, louvem ao Senhor nesta noite, dediquem-se ao Senhor por toda a vida, e não façam deste momento apenas o cumprimento de uma agenda que é formal para todos os que se formam em uma universidade ou em uma faculdade. Mas que aquilo que marca a presença de vocês aqui seja a lembrança, a grata memória de que o Senhor veio ao mundo para trazer salvação, perdão e paz, e para reestabelecer novamente em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, a verdadeira razão por que estamos neste mundo. Nós faremos um mundo melhor, nós promoveremos de fato a verdadeira fraternidade, amor e paz, se nós reconhecermos que aquele que não encontrou nenhum lugar para se hospedar com sua mãe, veio no tempo certo, cumprindo as probabilidades apontadas e que se tornaram certezas, e que veio e trouxe luz para um mundo em trevas. Não se esqueçam, não se esqueçam jamais, levem esta palavra com vocês. Quando se sentirem desanimados, lembrem-se de que a área com que vocês lidam sempre tratará da margem de erro, mas sempre de uma grande margem de possibilidades. E acima de tudo, não se esqueçam de que aqueles que confiam em Cristo e servem a Cristo nunca contemplam a derrota, porque sabem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar nesta hora e neste momento de reflexão, agradecer ao Senhor, porque Ele sempre traz para nós uma mensagem que nos situa, nos atualiza e nos mostra que parece muitas vezes que nós estamos distante dele, mas nós percebemos que
estamos tão ligados a Ele inseparavelmente que até mesmo qualquer área que escolhemos para fazer, viver, estudar e trabalhar, Deus nos traz a lembrança de que nós devemos colocá-la para o seu serviço, para o cumprimento da sua história. Oremos ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor nosso Deus. Te agradecemos porque a tua palavra, ela nos mostra como tudo aquilo que fazemos, construímos, pensamos e desenvolvemos, se relaciona com o Senhor, o nosso Criador, porque o Senhor mesmo reina sobre toda a ciência. O Senhor mesmo é o autor da palavra. O Senhor mesmo é o autor da vida e que nos constituiu anatômica, psicológica, espiritualmente. O Senhor é aquele que arquitetou o mundo de uma maneira tão perfeita e matemática, que nós refletimos isto quando construímos, erguemos, edificamos. O Senhor sempre usou números, cálculos, censos e estatísticas para nos fazer lembrar que desde o princípio o Senhor preparou todo o caminho para que justamente no dia de um recenseamento o Senhor Jesus Cristo viesse ao mundo, extrapolando tudo aquilo que poderia ser incerteza e risco, se tornando certeza, verdade concreta, o fato comprovado, porque o Senhor havia anunciado e estabelecido tudo isso desde os tempos eternos. Ó Senhor, abençoa estes formandos, abençoa suas vidas, abençoa a vocação que eles escolheram e que nunca se esqueçam de que tudo o que eles farão, a vida que construirão, os assuntos, as pesquisas, as provas que buscarão, os farão lembrar de todo o controle, direção e soberano governo de Deus sobre tudo e todos. Visita suas famílias, que nesta noite se alegram por esta grande conquista, que reconhecem diante do Senhor que dá vida, que dá força, que dá saúde, que faz com que vençamos as barreiras e superemos todas as etapas e lutas difíceis que travamos. E aqui, Senhor, com coração agradecido te louvam, que não seja este um momento a ser cumprido, um programa que todos precisavam vir, mas que saiamos todos com o coração alegre e feliz, porque sabemos que de fato estamos tão ligados ao Senhor, que tudo o que fazemos nos faz lembrar sempre dEle, para o seu louvor ou para o seu desagrado, quando nós não reconhecemos que tudo o que temos e o que recebemos e o que aprendemos vem de tuas santas e abençoadoras mãos. Obrigado, Senhor, por este momento. Nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém.